Olá pessoal, eu me chamo Crislane Lemos Viriato. Estou aqui para dar uma aula a vocês, cujo tema é a regulação da expressão gênica em procariontes. Bem, a expressão gênica refere-se a um processo em que a informação codificada por um determinado gene é descodificado em uma proteína. Essa regulação ela acontece em níveis diferentes, ou seja, pode acontecer em níveis de transcrição, pode ocorrer também em níveis de processamento de RNA mensageiro, também pode ocorrer a nível de tradução ou também pode ser a nível de pós-tradução. Bem, essa regulação gênica, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ocorrer tanto por indução, como ela pode ocorrer por repressão. É importante destacar, pessoal, que ambas envolvem a participação de genes reguladores, ou seja, esse gene responsável pela expressão gênica. Como a gente está falando de organismos procariontes, esses organismos, eles possuem adaptações específicas, ou seja, uma vantagem seletiva. E essa vantagem é denominada justamente de mecanismo regulatório. E é esse mecanismo que possibilita que essa regulação aconteça a nível de síntese enzimática. E alguns mecanismos foram estudados, e a partir desses mecanismos foram desenvolvidos alguns modelos. E eu trouxe aqui um modelo em destaque para apresentar para vocês, e fiz um esquema simplificado desse modelo, justamente para que a gente possa entender. É um modelo, ele é chamado de Opera-LAC. Esse modelo é justamente para codificar as enzimas que são necessárias para o uso da lactose pela Escherichia coli, que é a bactéria que nós estamos dando ênfase aqui, o Opera-LAC. É importante dizer que esse LAC vem justamente da presença de lactose, certo? Aqui eu dividi o Opera-LAC em duas regiões, certo? Dividi a primeira parte em região reguladora, que é justamente a responsável por controlar o operador e este, por sua vez, controla os genes estruturais. Essa região se divide aqui em operador e promotor. O promotor, pessoal, é onde inicia-se o processo de transcrição. E o operador é responsável por ligar, fazer com que a proteína repressora ligue-se ao operador para que ocorra então a possível expressão gênica, certo? Outra parte bastante importante do Opera-LAC diz respeito aos genes estruturais, certo? Que nós temos três. Essa bactéria é responsável por produzir 3 genes estruturais. O LAC-Z, que tem como enzima a beta-galactosidase, o LAC-Y, que tem como enzima a beta-galactosídeo permease, e o LAC-A, que tem como enzima o beta-galactosídeo transacetinase. Importante aqui, que eu trouxe para vocês, é destacar que essa enzima, a beta-galactosidase, ela é responsável por transformar a lactose em substâncias menores, que são justamente a galactose e a glicose. Essas duas substâncias são utilizadas pelas bactérias justamente no processo de energia, ou seja, eles precisam de uma fonte de energia para que aconteça o seu metabolismo. E esse justamente vem desse processo aqui, da quebra da lactose em 2 outras substâncias que possam ser utilizadas como fonte de energia. Bem, eu falei da importância de ter uma proteína repressora para que ocorra esse processo. Bem, a proteína repressora, pessoal, ela tem uma função bastante importante nesse mecanismo. Primeiro, porque ela reprime, ela tem a função de reprimir a ligação que ocorre entre a RNA polimerase.
E não havendo essa ligação da RNA polimerase ao promotor, não vai haver transcrição e também não vai haver expressão gênica. Importante destacar também que nesses 3 genes estruturais, cada um deles é capaz de codificar uma proteína. E esses 3 genes, pessoal, eles são transcritos em um único DNA, aliás, em um único RNA mensageiro. Isso acontece de uma única vez, é uma só vez em um único RNA mensageiro, certo? Mas, já que eu já expliquei cada parte do ópera, cada componente existente nesse esquema, eu quero deixar bem claro aqui que o ópera, pessoal, é justamente essa sequência linear de DNA que esses procariontes possuem. Essa sequência aqui, esse sistema simplificado é conhecido como ópero, certo? E o LAC, como eu falei anteriormente, é a presença da lactose, certo? É importante destacar que esses genes estruturais, eles só são expressos se existir mesmo a presença da lactose. Como é que isso acontece? Vamos ver como é que isso acontece agora. Bem, a lactose é utilizado como indutor. Então, quando o indutor entra nesse sistema, quando ele é adicionado nesse sistema, o gene regulador codifica o gene repressor, que por sua vez desbloqueia o operador. Quando acontece esse desbloqueio, a RNA polimerase, pessoal, ela vai se ligar ao promotor. Então, quando essa RNA se liga ao promotor, vai ocorrer a transcrição desses 3 genes. Ocorrendo, então, a transcrição, consequentemente, vai ocorrer a expressão gênica. Entenderam? Então, essa é uma maneira simplificada de entender essa sequência linear de DNA, que é o ópera, na presença da lactose, produzido por bactérias da Escherichia coli. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o funcionamento do OperaLAC, foi uma maneira bastante simplificada. E eu quero destacar aqui que esse é um mecanismo regulador, ele é utilizado pelas bactérias como uma forma de adaptar ao meio. E que meio será esse? E que meio será esse? O meio é esse, onde a gente está usando a lactose como indutor. É importante também deixar aqui que elas se adaptam a esse meio quando produzem enzimas, certo? E essas enzimas, elas só são produzidas a partir do momento em que a gente usa um indutor, que é justamente um substrato químico aqui utilizado, que foi, no nosso caso, a lactose. Bem, é isso, pessoal. Até uma próxima e muito obrigada.